Olá, graça e paz, que bom que você está aqui mais uma vez para assistir os nossos vídeos. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do coração dele para os nossos corações. Gratidão mesmo a Deus por você. Aqui é um local onde a gente fala exclusivamente da palavra de Deus, do jeitinho que ela é, sem enfeite, sem mais delongas, do jeito que está contido dentro da palavra. E hoje a palavra ela está em Mateus, para a glória de Deus, Mateus. Iremos falar um pouco a respeito de quê? Estaremos falando a respeito de perseguição. Mas antes da gente, e se esse título te interessa, perseguição, se esse título te interessa, fica aqui que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Vamos orar? Você me permite orar por você, pela sua casa, pela sua família? Amém? Senhor Deus, nós queremos, Paizinho, te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te rendemos graça por tudo que o Senhor é. Obrigada porque temos o teu auxílio e pelo Senhor ser o nosso amigo, Pai. Muito obrigado. Obrigada por essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Obrigada pela sua vida, pelos seus familiares e por tudo que lhe diz respeito. Paizinho, nesse momento eu quero interceder pela vida dessa pessoa, Pai. E se há uma enfermidade, se há desemprego, se há desespero, Pai, se há falta de confiança, a fé está minguada por estar tanto tempo essa pessoa esperando um milagre, uma porta aberta, uma solução, que neste momento, Pai, em ela está aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, haja mudança de vida pela autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que haja mudança de vida na sua vida, na sua família e a todos aqueles que te rodeiam. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso auxílio. Muito obrigado, Pai. Entregamos diante de Ti a nossa nação, Senhor. Entregamos diante de Ti os poderes, os 3 poderes que regem a nossa nação, Senhor. E todas as nações, Senhor, que têm seus regentes, Pai. Dá-lhes direções, Senhor, para estar olhando para a classe mais necessitada, Pai. Colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor, clamando ainda por aquelas mães que estão com seus filhos na maternidade, como essa visão que o Senhor me mostra, Pai. Essa mãe segurando o seu filho em desespero. Tenha de misericórdia, Pai, das mães que estão nas maternidades para dar à luz, daquelas que estão nos leitos de UTIs esperando que os seus filhos melhorem. Deus, que haja cura. Eu profetizo cura na autoridade do nome de Jesus para toda mãe que neste momento está em desespero pela saúde dos seus filhos, Pai. Em o nome de Jesus, que haja restauração, que haja cura para a glória do Teu nome, Deus. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu profetizo isso em o nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ouve. E obrigada pelo Teu amor. Pela Tua misericórdia eu te peço, dai-me sabedoria e o Teu Espírito Santo para ministrar o meu espírito aquilo que nós precisamos aprender hoje na Tua palavra. Muito obrigada, Deus. Amém. Enquanto eu orava, o Senhor me dava uma visão. O Senhor me deu uma visão de uma mãe segurando um filho muito magrinho mesmo. Um menino de seus 4 aninhos, mais ou menos, 4, 5 aninhos no máximo. E muito magrinho, muito debilitado. E a mãe segurava a criança assim nos braços. E a criança com os braços como se tivesse sem vida. E as pernas como se tivesse sem vida. Não estava morto. Mas eu tive essa visão. E em o nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu profetizo cura nas nossas crianças, em o nome de Jesus. Saiba, queridos, que as nossas crianças
uma parte muito afetada pelo mal. E nós que somos criadores, nós que somos pais e mães, nós temos que estar de olho nas nossas crianças, não devemos estar distraídos, porque enquanto nós estamos distraídos com outras coisas, o mal pode estar atacando as nossas crianças. E você pode perguntar, Eliana, e o que é que eu faço então? Ore sempre pela vida dos seus pequenininhos. Ore sempre por eles. Quando eles estiverem dormindo, imponha suas mãos na cabeça dos seus pequenos e orem. Determine, fale palavras de bênçãos e de libertação, de cura sobre a vida das suas crianças. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes me pedem para ir orar pela uma criança, eu sempre ensino que a maior autoridade que Deus colocou, que Deus instituiu na terra sobre a vida de uma criança é o pai e a mãe. É você pai, é você mãe que tem autoridade sobre a vida de suas crianças, tá bem? Então não fiquemos desapercebidos diante das nossas crianças, porque o mal é o mal. E o mal, queridos, eles não respeitam a idade, não respeita porque é idoso, não respeita porque é neném, não respeita isso. O mal não tem respeito, ele infringe tudo que se diz respeito à palavra respeito. Vamos lá? A palavra é em Mateus 2, e como eu falei, é perseguição. Uma pessoa perseguida, já foi perseguido você? Eu já fui. Diversas vezes fui e sou perseguida, diversas vezes. E aqui a gente vai ver um pouquinho disso, tá? E tendo nascido Jesus em Betânia, e tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e vimos a adorá-lo. Quer dizer, nós viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, se perturbou, e todo Jerusalém também, toda a cidade, todo Jerusalém se perturbou com ele também. E o versículo 4, e congregados, quer dizer, ele ajuntou todos os príncipes, o rei Herodes, ajuntou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Ele não se importava com isso. Mas no que viu os magos dizerem que o rei iria nascer, tinha nascido, ele porque ele era o rei. Como que agora vem outro rei, né? E aí ele foi procurar os principais dos sacerdotes e lhe perguntou: onde é que vai nascer o Cristo? E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Essa palavra aqui, queridos, ela fala sobre o nascimento de Jesus. E a gente vê aqui um Cristo que, mesmo antes do seu nascimento, porque a estrela ela estava dizendo que ele iria nascer, que estava chegando, que era chegado o momento. E esses magos, eu acho essa passagem interessantíssima, porque esses magos, eles não estudavam, eles não viviam dentro dos tabernáculos, da sinagoga. Ele não vivia dentro do tabernáculo, ele não vivia dentro da sinagoga. Eles não eram nem tidos como o povo de Deus. Eles não eram tidos como o povo que fizesse parte do povo de Israel. Só que eles ficaram ligados nisso. Como que eles ficaram ligados nisso? Como que os magos sabiam que Jesus iria nascer e aqueles que era o sacerdote, os anciões do povo de Deus não sabiam?
lá naquele tempo de Daniel, Deus, pela misericórdia dele, usou a Daniel para livrar os magos de serem mortos. Lembra disso? E dali então foi instituído aquela lei na Babilônia que ninguém mais podia adorar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E ali aqueles magos tiveram aquela sentença de morte invalidada, né? E ali eles passaram a servir ao Deus dos céus. E já os que estavam dentro das sinagogas, os anciões, os príncipes, os escribas, aqueles que ensinavam a lei, que hoje a gente podia dizer que é os pastores, os diáconos, os presbíteros, eles não sabiam que Jesus ia nascer. Eles não tinham noção que Jesus já estava no templo. E aqui a gente vê, só que eu desviei aqui um pouquinho da palavra, do tema que a gente vai estar falando, só para poder explicar um pouco sobre isso. E aqui a gente vê que Jesus, mesmo no momento que é chegado o seu nascimento, é chegado o momento do seu nascimento, desde aí ele já é perseguido. Porque agora Herodes pensa, como que vai nascer outro rei? Um rei que vai mandar em todo mundo? E eu vou ficar onde? Vou perder o meu posto? E aí agora Herodes passa a perseguir Jesus. E como a gente já sabe, ele manda, sai aquela sentença, né, dada por ele, para poder matar as criancinhas de menor idade. E Deus, que é tremendo e que nos livra de qualquer perseguição, pega e faz o que agora? Coloca Jesus, José, Maria e Jesus para irem para onde? Para o Egito. E o interessante é que essa não é a primeira vez que Deus esconde alguém no Egito. A gente lembra também, nós lembramos também da passagem, lembremos também da passagem de Moisés, né? Moisés, quando Faraó determinou que as crianças iam ser mortas, né? Os filhos dos judeus. Aonde é que Deus esconde Moisés? Dentro do palácio de Faraó. No Egito também. Aleluia. Deus não se deixa zombar, queridas. Deus não se zomba, Deus. Não se engana, Deus. Não se ludibria, Deus. Aleluia. Então aqui a gente vê um Jesus perseguido. E o interessante é que assim como Moisés ele ia ser morto, né? Já tinha sido determinado que toda criança dos judeus iriam ser mortas. E o que seria Moisés futuramente? O libertador daquele povo. E aqui a gente vê aqui em Mateus um Jesus já sendo perseguido no momento do seu nascimento, desde o momento do seu nascimento. E quem é Jesus? Um libertador também. Aleluia! Um homem que gosta do que é certo. Um homem que gostava e que gosta do que é certo. Moisés, da mesma forma, um libertador. Aquele que iria tirar o povo da escravidão. Aquele que ia tirar o povo da servidão de Faraó. Assim como Jesus, aquele que veio para poder nos livrar de viver numa vida dos nossos próprios eus, dos nossos próprios achismos, do nosso próprio pecado e engano. Porque o pecado, ele é o engano. Então Jesus, desde pequenininho, desde a hora do seu nascimento, até a sua ida na cruz, é de perseguição. Ele era perseguido. Ele era injustiçado, caluniado. Aleluia! Tentavam pôr a mão nele. Tentavam pôr a mão nele para prendê-lo, matá-lo antes do tempo. Inventava coisa dizendo que ele, sabe, estava fazendo coisas que não era verdade. Expulsaram ele de cidades. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
Aleluia. E dessa forma, queridos, diversas vezes tentaram apanhar Jesus. A gente vê aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tentaram apanhar Jesus por diversas vezes em erros, em falha. Só que Jesus gostava e praticava a justiça. Ele temia ao Pai, não aos homens, ao Pai. Porque sempre que os homens queriam que ele fizessem coisas, ele sempre dizia: não é chegado a minha hora. Eu tenho que fazer o que o meu Pai me manda. Eu tenho que fazer o que o meu Pai quer. Então ele vivia em prol de fazer o que o Pai determinava. E por isso ele era perseguido. Por fazer as coisas certas ele era perseguido. Por gostar das coisas direitas ele era perseguido. Por ajudar os necessitados ele era perseguido. Por não concordar com o que era errado ele era perseguido. Por não compactuar com o erro, ele também era perseguido, caluniado e injustiçado. Isso está falando alguma coisa com você, querido? Aleluia! Glória a Deus! Era esquecido, aleluia, era apontado. Quando ele fazia algo de bom, era esquecido. Ou tentavam maquiar para poder dizer que ele não fez da maneira que fez, ou então tentavam pegar ele em algum erro, em alguma falha. Só que quem gosta de andar certo, quem anda certo, quem faz o que é certo, não tem como o errado apontar aquele que está certo, porque não vai encontrar falha. Aleluia. E até quando o certo, quando aquele que anda fazendo o que é certo, anda praticando justiça, ele erra, ele tem a convicção que tem que assumir, aleluia, falar, assumir o seu erro, a sua falha. Isso no caso nós seres humanos, não estou falando de Jesus. E o mais interessante de tudo, queridos, é que a gente vê um Jesus sendo apontado por aqueles que era para ser os que iriam receber ele ao nascer. O Espírito Santo está falando nesse lugar. Eu sei que é ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo quando ele fala. Então, queridos, ele, Jesus, era apontado, perseguido, caluniado, não era pelos judeus, não era não era pelos gregos, não era pelos egípcios, não era pelos assírios, não era pelos samaritanos. Ele era perseguido, injustiçado, caluniado, era pelos próprios, aqueles que eram tidos como o povo de Deus, os judeus, os israelitas. Sabe o que é que isso quer dizer, queridos, para os nossos dias? É que aqueles que se levantam contra nós não são os estranhos, são os de dentro da nossa própria casa, são os de dentro da nossa própria fé. Porque foi assim com Jesus. Como é que não vai ser comigo e contigo? Eu e você somos cristãos, cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos que Jesus é o Filho de Deus, então vai acontecer a mesma coisa comigo e com você. Só que o Jesus que era caluniado, apontado e todas as coisas mais que você possa imaginar, ele não deixava ocasião para acharem falha nele. E essa é a lição que eu e você temos que tomar de Jesus. Jesus não parava no que o povo falava. Olha o Espírito Santo de Deus falando. Jesus não parava diante do que o povo falava. Ao contrário, Jesus prosseguia, mesmo sendo perseguido. Jesus está falando, o Espírito Santo está falando, querido. O Pai está falando para mim e para você. E a palavra é, aleluia, para nós. Não devemos parar quando a multidão vem nos apontar.
porque não vai achar falha. Quando vierem averiguar, vai ver que eu e você não temos falha. Não estivemos a falhar. Não agimos com injustiça. Então não temos de que temer. E aí então todos irão ver quem de fato precisa ser, aleluia, posto às claras. E todos irão reconhecer e ver e saber que não fomos nem eu e nem você que praticamos aquilo que andam falando. Na verdade, queridos, nós não deveríamos nos preocupar quando alguém vem nos caluniar, nos injustiçar, porque quando nós estamos fazendo o que é reto, o que é justo, chega o momento que o Pai vem nos justificar para mostrar que não erramos, que não falhamos. E por isso nós não devemos estar parando diante da calúnia, da perseguição, dos levantes, daqueles que se macomunam, como se macomunaram para prender Jesus, como se macomunaram para poder comprar Judas, para entregar Jesus. Aleluia, de repente, quem sabe, você está aqui nesse vídeo, aleluia, me ouvindo pela misericórdia de Deus falar, e de repente você pode estar sendo caluniado, injustiçado, injustiçada. Mas nesse dia eu venho te dizer, não pare. Não pare diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare diante daquilo que Deus te estabeleceu para você ser. Aleluia. Aleluia. Jesus não parou. Jesus não parou o seu ministério. Jesus não parou de ajudar o necessitado. Jesus não parou de abrir os olhos do cego. Jesus não parou de estender a mão para dar alimento para quem precisava. Jesus não parou de ressuscitar quem estava morto. Ele não parou o que ele foi chamado para vir na terra para fazer. E por que muitas vezes eu e você, diante das calúnias, das decepções da vida, queremos parar e nos anular daquilo que a gente sabe que Deus nos chamou para fazer? Não pare, não desista, insista. E a Bíblia diz, se não me falha a memória, em Efésios ou Gálatas, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, queridos, eu nem gosto de estar sujando minha boca, falando o nome dele, que minha boca é santificada para falar o nome de Cristo. Mas o mal, ele vai sempre usar as pessoas que estão desapercebidas, sem fazer a vontade de Deus, sem andar em justiça, fazendo o que é reto, o que é certo, para poder nos atacar. Satanás, ele não vai aparecer de chifres, de tridente, disso, daquilo, não, queridos. Ele vai sempre estar usando quem está próximo de mim e de você. Só que a palavra de Deus também diz que a minha e a sua luta não é contra o irmão, contra o marido, contra a mulher, contra o sobrinho, contra a sogra, contra a sogra, contra a nora, contra o genro, contra o neto, contra a avó. Não. A nossa luta não é contra os nossos entes queridos. Nós devemos nos entregarmos em Deus e mergulhar nisso aqui, mergulhar nessa palavra, para encontrarmos em Deus armas, que também está lá em Efésios 6, se não me falha a memória, para que a gente consiga amar quem está ao nosso redor e desfazer as ciladas armadas pelos espíritos imundos.
São eles que tentam tirar eu e você do foco. Foi assim lá no céu. Aquele anjo quis ser maior do que Deus e disse para os outros: nós podemos ser maior? E tentou, argumentou, fez aquela mentirada toda e conseguiu arregimentar aquele povo todo. Aqueles anjos todo, o povo na maneira de falar. Aqueles anjos todo para crer numa mentira. Façamos nós aquilo que Deus quer, mediante a palavra dele. Nos revistamos, como está lá a palavra de Deus falando sobre as armaduras em Efésios, para que nós possamos resistir ao mal e o mal fugirá de nós. Mas para isso nós temos que estar em Deus, para não achar e nem levar em consideração que é o nosso irmão, que é a nossa parentela que está sendo contra mim e contra você. Aleluia! Não devemos parar diante daquilo que Deus já colocou no nosso coração para fazer e para ser. Porque Jesus não parou. E eu e você também não temos o direito de parar. Não temos por que parar. Nós temos é que avançar para chegar aonde Deus quer nos colocar. E saiba que aonde Deus quer nos colocar, queridos, esse local ele já está pronto. Só precisa que eu e você nos prepare com a sabedoria de Deus para poder possuir, para ter, para viver, para desfrutar aquilo que Deus tem para nós. E esse percurso de tempo que Deus permite que coisas aconteçam é para que nós sejamos forjados para saber ter o que Deus tem para nós. Se essa palavra está falando com você, deixa o teu like. Escreve aqui embaixo nos comentários. Se inscreve nesse canal, logo aqui abaixo. Se inscreve no canal. Aleluia. Porque esse lugar aqui é consagrado para Deus, para falar exclusivamente dele. E se você também entende, você compreende o que eu estou falando, seja você também um missionário compartilhando essa palavra que Deus está liberando neste lugar. E se preciso for, assista esse vídeo mais vezes, queridos. Compartilhe com pessoas. Compartilhe uma palavra como essa, porque vai influir e vai contribuir para aqueles que estão passando coisas do tipo dessas que Deus está liberando nesse lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará a falar, a ministrar no teu coração. E diante de uma decepção, não pare. Diante de uma calúnia, não pare. Aleluia. Você pode até diminuir os passos, mas parar, não pare. Porque Deus já tem determinado o lugar que Ele tem para poder você chegar, desfrutar e Ele também te justificar diante daqueles que pensou errado de você. Deus te abençoe, o Espírito Santo ministre melhor essa palavra no teu coração, no teu espírito, pratique o que a palavra de Deus diz, pratique a palavra. Desfrutemos a palavra, queridos. Pratiquemos e desfrutemos o que a palavra nos fala. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. E se aqui mais nós não nos ver, tenho certeza que tem um céu preparado para a gente descansar e desfrutar. E eu tenho certeza que eu te verei lá. Aleluia! Sejamos missionários. Compartilhem essa palavra em nome de Jesus. Eu te peço isso. Até a próxima, se Ele assim nos permitir.